O Vale Agrícola desta semana vai falar do mercado de tabaco. De agora em diante, trabalha nos galpões na seleção das folhas. Agricultores que já mandaram o produto para as firmas dizem que classificação está boa. Aquilo que é bom, tranquilo. E aqueles que é um pouco mais inferior, já arrocham um pouco mais. Mas daí também a demanda do produto. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor. E nesta edição você vai ver também. Tem a nova variedade de arroz da Epagri. Em média, o ciclo é de 134 dias. Produtores de banana usam biofertilizante para fornecer nutrientes às plantas e auxiliar no controle das doenças. É escolher uma área em que a produtividade não seja tão boa para ver se realmente o produto tem efeito. Pouso Redondo recebe curso sobre o movimento à la rienda, uma das principais provas para testar o adestramento dos cavalos. Que na Argentina já se pratica em torno de 50 anos e aqui no Brasil esse ano está se fazendo 10 anos dessa prova. Tem a maturação da pitaia. Fruta dragão traz benefícios a produtores e consumidores. E na receita da semana tem delícia do caderninho da família, conhecido também como Ayacrans. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola inédito está só começando. Nós já mostramos aqui no Vale Agrícola que já começou a colheita do arroz no estado. Teve até evento de abertura oficial em Jacinto Machado. A equipe da Epagri preparou uma reportagem para apresentar a nova variedade de arroz, o SCS Sardo. O SCS 124 Sardo, resultado de 14 anos de trabalho, é especialmente voltado para o mercado do arroz branco. O arroz sardo ele é um arroz com ciclo médio. Conforme a região, esse ciclo pode ocorrer uma pequena alteração, mas em média o ciclo é de 134 dias. Ele pode ser cultivado em qualquer região do estado de Santa Catarina. A semente estarão disponíveis na próxima safra, né? E uma das características que ele tem é um arroz, um grão de excelência. Hoje, Santa Catarina importa uma grande quantidade de arroz do Rio Grande do Sul voltado para o mercado do branco. Então, esse material é um material que ele poderá, oferecer para as indústrias de Santa Catarina um arroz voltado para o mercado do branco. E dentro da cultura do arroz, a importância da Epagri, né, se dá desde o desenvolvimento de uma nova cultivar, como é o caso do dia de hoje, né, o lançamento de uma nova cultivar, a SCS 124 Sardo, até a difusão dessa tecnologia e o aprimoramento desse trabalho a campo através dos extensionistas municipais. Vamos ver agora como ficaram os preços agrícolas na semana, começando pelo mercado de grãos. O arroz está em R$ 36,00 o saco. Feijão preto novo segue em alta. Estava em 150 há 3 semanas e agora está em 180. Milho 36 e soja em R$ 70,00 o saco. O preço do quilo da cebola recuou um pouco e é vendido agora por R$ 1,50. A arroba do boi está em R$ 153,00 e o leitão em R$ 5,89 o quilo. E agora nós vamos falar de tabaco. As 2 rodadas de renegociação do preço em dezembro e janeiro terminaram sem acordo. Com o fim da colheita aqui na região do Alto Vale, os agricultores trabalham agora nos galpões, fazendo a classificação e o emanilhamento.
Na propriedade da família Sardo, na entrada do Corruchel em Pouso Redondo, são dias de muito trabalho. Só que como a colheita já terminou e o fumo seco está todo no galpão, agora está mais tranquilo. É só caprichar na seleção das folhas e nas manilhas e esperar uma boa classificação na fumageira. Aqui o nosso trabalho é assim, a gente tem todas aqui embancadinho e a gente coloca na mesa e faz 3 classes. Faz 1, o 2 e o 3. Conforme a gente já vai então manocando, já vai deixando ele prontinho e faz o primeiro, que é esse aqui, e faz assim, ó, conforme vai pegando aqui, já vai tirando, vou colocando aqui o que é o 2 e o que é essas folhas que ficaram mais queimadas, mais passadas, a gente faz o 3. Então a gente costuma fazer 3 classes. O reajuste anual de preços está indefinido. Nas 2 reuniões não teve acordo. As entidades que representam os agricultores pediam um reajuste de cerca de 5% na tabela. Então teve empresas, 4 e pouco, teve empresas que até atenderam as entidades e outras acabaram não reajustando nada. Mas a gente tem fé aí, está esperançoso então, que pelo menos lá no canal de compra, lá na venda, quando o agricultor vai levar o seu produto, que a classificação, então, seja um pouco mais tolerada. A fumageira para a qual Luiz vende já repassou o percentual de reajuste, mas abaixo do pedido pelas entidades. Por enquanto, ele diz que não tem o que se queixar da classificação. Por o que a gente mandou da gente, assim, aquilo que é bom, tranquilo. E aqueles que é um pouco mais inferior, eles arrocham um pouco mais, mas daí também a demanda do produto. Nesta última safra, o granizo mais uma vez foi vilão das lavouras. Só na região do Alto Vale do Itajaí, 4.500 lavouras foram atingidas. É mais de 25% do total de sinistros nos 3 estados do sul. Tivemos em torno de 21.812 produtores atingidos até o momento. Só que ainda a gente tem algumas lavouras e ainda pode dar algum granizo. O ano passado a gente teve 22.500 e poucos produtores, então praticamente igualou. A única diferença dessa safra para a safra anterior é que nessa safra os prejuízos foram bem mais fortes. Então pegou localidades, foi pago muito prejuízo total. No ano passado, as indenizações não chegaram bem a 100 milhões de reais e nesta safra já passam de 106 milhões. A Afubra já iniciou o pagamento aos produtores que tiveram as lavouras atingidas. Estamos estimando que deve de conseguir colher a mesma quantidade que colheu do ano anterior, apesar de que houve um incremento de 5% no plantio. E esse número ficou praticamente a mesma produção, por quê? Porque nas últimas semanas aí o produtor acabou perdendo um pouco de granizo, vários fatores aí, mas deve produzir-se a mesma quantidade da safra anterior. Outro motivo que levou a uma pequena quebra na produção foram os problemas de falta de energia elétrica. Esse ano foi uma questão muito complicada, porque tinha dia aqui que veio e voltou 10, 12 vezes. Como também a gente teve comunidades aqui, por exemplo, Lajeado, que ficaram 5, 6 dias sem energia, né? Nós tivemos localidades que de uma semana teve apenas 1 dia de energia. Isso é humanamente possível o nosso fumicultor sobreviver dessa maneira. Perde o fumo na estufa, perde até a própria carne que ele tem do freezer. A qualidade fica inferior. A qualidade sendo inferior, o que acontece? Ele vai vender esse produto mais barato, vai perder o comércio, todo mundo acaba perdendo. Para a família Sardo, esta deve ser uma safra cheia. Estas fotos são dos dias da colheita. Eles plantam 40 mil pés e têm uma expectativa de que a produção ultrapasse 600 arrobas, uma média de 15 arrobas por 1.000 pés. E se a produção é boa, capricho também na hora da classificação. A gente tem uma luminária, colocou a luminária até bem grande, assim, para ser bem uma luminosidade bem grande. Na hora que chega lá, como é todo classificado em luminárias, então a gente mais ou menos está próximo daquilo que a empresa também usa lá. Quem quer exigir também tem que colaborar. A gente costuma fazer ele bem separadinho. Tentou colher o máximo possível, maduro. Esse é, claro, é fumo baixo do pé, então é um fumo que não tem como ser pintado. Mas esse aqui, como você pode olhar, ó, todo um fumo bem maduro. Porque na hora de vender o seu produto, ele vai estar ali junto. Então é mais fácil ele brigar por um produto bem separadinho, livre de impureza, um produto bem classificado.
O tabaco é responsável pelo sustento de mais de 150 famílias, como a do Luiz e da Marisete, só no sul do país. A maioria de pequenas propriedades, com mão de obra familiar. Nós aqui a principal atividade é o fumo e a gente trabalha também com milho e tem um pouco de gado de corte. E graças ao bom Deus dá para se viver bem. E daí, já curtiu e compartilhou a transmissão? Ainda não? Então corre que dá tempo. E não esqueça também de comentar de qual cidade vocês nos assistem. E ainda hoje você vai ver como se faz o pão de trança, uma receita tradicional da culinária germânica. E tem a pitaia, a fruta dragão, que está ganhando espaço no estado entre agricultores e consumidores. E já no próximo bloco nós vamos falar de previsão do tempo. Em Luiz Alves, agricultores usam o biofertilizante para nutrir os bananais e ainda controlar doenças. E tem o curso do movimento Alarienda em Pouso Redondo. Cooperativismo é movimento capaz de unir. União que multiplica, move e desenvolve. E quando desenvolve, gera o sentimento de gratidão e valorização. Valores feitos por gente comprometida, competente, leal. Gente que é e faz a história. Gente que é Cravil. Eu sou Cravil. Nós somos Cooperativa. Cravil, 47 anos de valores. Feito por pessoas, feito por você. Fazer planos para o futuro é muito bom. No Sicoob Alto Vale, você tem todo o apoio que precisa para realizar seus objetivos. Seja qual for o seu perfil, o Sicoob tem a rentabilidade que você procura. E realizar os seus sonhos fica muito mais fácil com uma cooperativa que a gente confia. Viva mais tranquilo. Nós temos sempre o melhor plano para você. Sicoob Alto Vale. Faça parte. Como será que se comporta o clima nos próximos dias, hein? Confira na previsão da Epagre-Ciram. Previsão para este domingo, 24 de fevereiro de 2019. Olha, vamos ter um domingo bastante quente em todo o estado de Santa Catarina. Com sol em parte do dia, mas com aumento da nebulosidade a partir da tarde, com condições para ocorrência de pancadas de chuva e temporais localizados. Isso tudo por causa de uma frente fria que estará em deslocamento aqui pelo Rio Grande do Sul e no decorrer da tarde vai se aproximando mais de Santa Catarina. Por isso a mudança no tempo. E o início da semana ele vai começar com um tempo mais instável, ainda por influência dessa frente fria, com condições para ocorrência de chuva em boa parte da segunda-feira, com uma melhora mais da tarde para a noite em boa parte do nosso estado, mas ainda na terça, na quarta-feira, por influência de um cavado, uma área alongada de baixa pressão, ainda há indicativo de dias com mais nuvens e com possibilidade de chuva. Toda essa condição deve melhorar no decorrer da quarta-feira, em direção aí ao final de semana. Aí nós vamos ter a chegada de uma massa de ar um pouquinho também mais seco, mais frio no sul do Brasil, diminui um pouquinho a temperatura, não muita coisa, mas ficamos aí durante o dia com uma temperatura característica do verão, 28, 30 graus na maioria das regiões aí, e em direção ao próximo final de semana, de forma gradativa essa temperatura vai subindo. E aí ficamos só com a possibilidade daquelas pancadas localizadas de chuva na tarde, início de noite, que são típicas aí da estação de verão e que a gente ainda vai observar em parte do mês de março. Gilsânia Cruz, meteorologista da Epagre-Ciram, com as informações do tempo. Os biofertilizantes têm trazido muitos benefícios à agricultura e uma dessas culturas é a banana. Confira na reportagem. Estamos no município de Luiz Alves, localizado no Vale do Itajaí, a terra da banana. O que mais se vê por aqui são bananais, ocupando áreas a perder de vista. Um dos produtores que se dedica ao cultivo da fruta é Adélcio Quinis, um jovem focado em métodos sustentáveis de produção. Há mais de um ano, Adélcio está aplicando biofertilizante na lavoura. Trata-se de um adubo orgânico líquido que passou por um processo de fermentação e ele é aplicado diretamente sobre as plantas.
O uso do biofertilizante é um caminho para a agricultura sustentável. No caso da cultura da banana, ele é um poderoso fungicida, controla também bactérias e nematóides. E olha, não é só isso, as plantas começam a produzir mais cedo. Existem inúmeras maneiras de fazer o biofertilizante. O Carlos, que é extensionista da Epagri, explica como é produzido aqui nesta propriedade. Bem, na verdade aqui nós temos essa unidade produtiva, né? Ela tem um volume total de 20 mil litros. Nós produzimos uma matriz de 5 mil litros e diluímos com mais 15 mil litros de água. O processo de fermentação é um processo aeróbico, então nós temos uma bomba elétrica que promove a aeração do biofertilizante, né? Ele é oxigenado durante 20 minutos e fica 40 minutos parado. Esse processo dura 7 dias, no 8º dia ele está pronto e nós estamos aplicando, né? Temos também um timer que controla para que o produtor não precise estar aqui vindo, ligando e desligando. E quais são os ingredientes, digamos assim, que fazem parte da composição desse biofertilizante? Bem, nós usamos uma base sólida de 5%, na proporção de 5%. Então, em 5 mil litros de matriz, nós usamos 250 quilos de elementos sólidos. Então, nós temos uma proporção de esterco bovino, nós temos o uso de açúcar, nós temos o uso de amido de milho, farelo de arroz e também nós colocamos na nossa estratégia de produção de biofertilizante, nós acrescentamos farinha de peixe, porque nós temos um objetivo de que esse formulado produza uma comunidade biológica de bactérias quitinolíticas. Então nós temos esse elemento, a quitina, que é constituinte da parede celular dos fungos fitopatogênicos, principalmente do Fusarium, que é uma das principais pragas, ou melhor dizendo, doenças de solo do bananal, né? E também a quitina, ela constitui os ovos dos nematóides, que são a principal praga dos bananais. Então nós estamos estimulando a multiplicação de comunidades microbiológicas predadoras de quitina. Então nós entendemos que estamos dessa forma induzindo resistência à doença, promovendo uma competição entre fitopatógenos e comunidades biológicas antagonistas. Depois que começou a aplicar o biofertilizante, Adélcio percebeu muitas mudanças no bananal. Os nutrientes fornecidos são essenciais para as plantas e ajudam no controle das doenças. O Adélcio acabou de fazer a aplicação do biofertilizante e ele escolheu uma área justamente onde a produtividade não é das melhores. Por que, Adélcio? A ideia é realmente essa. Como a gente está fazendo um teste com o biofertilizante, que é um produto novo, é uma técnica nova, é escolher uma área em que a produtividade não seja tão boa para ver se realmente o produto tem efeito. E você já está utilizando há quanto tempo? Mais ou menos 1 ano e meio. E você já notou alguma diferença? Com certeza, a viçosidade dos brotos é a primeira coisa que a gente nota, né? Os brotos são mais vigorosos? Mais vigorosos, mais firmes no chão. E em relação aos cachos de banana? Em relação aos cachos, a gente está fazendo a pesagem 0, né? Que foi antes da gente começar a aplicar, e esse ano eu estou terminando de pesar aquela leva de cachos, a mesma do ano passado. Até agora não tenho um número exato para te dizer ainda, porque faltam os cachos para colher, mas a média de 2 a 3 quilos a mais por cacho. Bem, nós pensamos numa alternativa para o controle tradicional de doenças e pragas de bananal. Como essa era uma área com muitos problemas, e hoje, tradicionalmente, esse controle de pragas e de doenças é feito de um modo químico, nós pensamos numa alternativa biológica. E também, como técnicos, nós temos o objetivo de mudar a visão tradicional do cultivo da banana. Da forma tradicional, baseada no uso intensivo de agroquímicos, para um modelo mais biológico e sustentável.
O movimento Alarienda é uma das provas mais tradicionais para testar o adestramento dos cavalos e teve um curso sobre este assunto lá em Pouso Redondo. Descer do cavalo, dar uma volta inteira ao redor do animal e subir de volta não parece uma tarefa difícil, certo? Se o cavalo não tivesse que ficar imóvel, até sim, sem mexer nenhuma pata. Aqui neste teste, somente na segunda vez deu certo. Esta é uma das provas do movimento Alarienda, uma referência quando o assunto é adestramento de cavalos. Uma prova que já tem, lá nos seus primórdios, quase 100 anos, né? Ela veio do Chile, depois ela foi para a Argentina, que na Argentina já se pratica em torno de 50 anos, e aqui no Brasil esse ano está se fazendo 10 anos dessa prova. Na prática, o movimento Alarienda testa se o cavalo foi bem domado. A disputa é baseada na doma clássica espanhola e testa a habilidade do ginete, além da versatilidade do animal da raça crioula. O movimento Alarienda ela é uma prova de meio, né? Não é uma prova de fim. O que é isso? Não pode se pensar em preparar o cavalo específico para essa prova. Não é essa o objetivo dessa modalidade. O objetivo dela é preparar cavalos e cavaleiros para que eles tenham base para, no futuro, se tiver interesse, estejam aptos a começar o treinamento. Teve treinamento sobre o assunto no Aterrado Torto em Pouso Redondo. Mais de 30 ginetes puderam tirar as dúvidas sobre o novo regulamento, percurso e treinamento. A intenção de trazer o curso dessa prova do movimento Alarienda foi assim, eu acredito que é uma prova boa para iniciante, uma prova para iniciar cavalo, para iniciar ginete. A nossa região é muito precária da questão de prova, a questão de treinamento, a questão de ginete. Eu acho que é uma região muito boa, tem muito cavalo, tem muito evento do cavalo, mas fica meio mais na parte da cavalgada, rodeio, e é uma coisa diferente. A média histórica do movimento Alarienda é em torno de, no Brasil inteiro, em torno de 15 classificatórias. E sempre tem a grande final na Expo Inter, né? Esse ano acho que não vai ser junto com a Expo Inter, mas provavelmente em esteio. Para ganhar a prova, o ginete deve demonstrar tranquilidade e compenetração conveniente para a execução das diferentes fases. Vence o que tiver maior pontuação na soma de todas as etapas. E com as mudanças na prova, é preciso ficar atento. A prova é a mesma, né? Os princípios para avaliação são os mesmos, porém o formato da prova mudou. O jurado ficava no meio da pista. E agora ele fica fora da pista. Ela ficou muito mais organizada a prova. Por exemplo, os movimentos circulares. Todos eles têm obrigatoriamente fazer no meio da pista. Você tem que começar de frente para o jurado. Como o jurado está posicionado fora da pista, no meio da pista, acabou se padronizando a apresentação do conjunto. Como a prova final acontece sempre em Esteio, no Rio Grande do Sul, esta é uma importante vitrine, tanto para os adestradores quanto para os ginetes. É uma prova fácil de fazer, é uma prova clássica, é uma prova boa, né? Precisa de cavalos bons, cavalo habilidoso, mas não é uma prova ruim de fazer. Hoje tem a prova feminina, tem a prova juvenil, que é até 12 anos, que abriu agora esse ano. Tem as outras categorias, amador, amador A, amador B, a profissional B. Agrega muito, várias etapas da prova que muita gente pode fazer, a família pode correr. O Vale Agrícola vai agora para um rápido intervalo e na volta tem 2 reportagens lá de casa. Você vai ver uma plantação de pitaia. Fruta conhecida pelos benefícios à saúde, atrai agricultores pelo bom desenvolvimento e produção na região. E tem receita de pão de trança, o Eierkrans, uma das delícias da culinária germânica. Pra tudo ficar bom, pra tudo ficar legal, passa no Sicoob e faz crédito rural.
tem as menores taxas e toda a facilidade pra produzir no campo e vender lá na cidade. Pra tudo ficar bom, pra tudo ficar legal, passa no Sicoob e faz crédito rural. Conte com o Crédito Rural Sicoob para produzir e crescer ainda mais. Procure uma cooperativa. Em 1984, surgiu uma empresa preocupada em fornecer aos agricultores sementes de cebola de qualidade. Há 4 décadas, a Lotário vem investindo em tecnologia que traz mais sanidade e desenvolvimento para quem sabe que qualidade é fundamental. Sementes Lotário, o nome de força em sementes de cebola. A Ecosset é a única do segmento certificada pela Sociedade Brasileira de Reabilitação Traumatológica e Ortopédica. O processo de fabricação dos colchões Eco e acessórios do sono da Ecosset é certificado pelo ISO 9001. Produzimos alta tecnologia para preservar seu maior patrimônio, sua saúde. Diga sim à vida, conforto e cuidados com sua saúde e bem-estar. Colchões Ecosset, sinônimo de longevidade. Este pão é tradicional na Alemanha. Normalmente é feito em época de Páscoa, mas por aqui ele ganhou espaço na mesa dos descendentes de imigrantes durante o ano inteiro. Eu fui até a Aurora para aprender com a minha mãe uma das receitas mais tradicionais da família. É o pão de trança. Então hoje é dia de aprender a fazer o pão de trança, conhecido na nossa família como Eierkranz. Eu tentei procurar bastante o significado do Eierkranz e não consegui encontrar. Ei em alemão significa ovo, mas eu não consegui achar a tradução literal. Então se você tem algum outro nome ou conhece esse pão por algum outro nome, comenta embaixo desse vídeo e compartilha com a gente. E agora, anote os ingredientes da receita. 2 ovos, 1 xícara de batatinha cozida e amassada, 1 xícara de leite morno, 1 xícara de água morna, meia xícara de manteiga, meia xícara de óleo de soja, 2 colheres de fermento biológico, 1 colher de sopa rasa de sal, 4 colheres de sopa de açúcar e cerca de 7 xícaras de farinha de trigo. Para a finalização, você vai precisar de 1 ovo batido, farofa, 2 colheres de nata e 1 de açúcar. Eu coloco 1 xícara de batatinha cozida. Tem gente que faz o pão com aipim também, né? Com aipim ou mesmo não coloca batatinha, mas eu faço com batatinha cozida. Então vai 1 xícara de leite. Coloca tudo no liquidificador. Tudo no liquidificador. 1 xícara de leite, leite morno, 1 xícara de água morna. Daí vai meia xícara de manteiga, mais meia xícara de azeite, óleo de soja. Vai 1 colher de sal, assim. Um pouco mais do que rasa. E vai 4 colheres de açúcar. Vai mais quase 1 xícara, né? Fermento. Fermento biológico, né? Fermento de pão. 2 colheres assim. 2 ovos. Agora tampar. Bater tudo para desmanchar bem a batatinha que tá. Agora despeja aqui nessa vasilha. Então agora deixa descansar. Descansar para o fermento agir um pouquinho. Por cerca de 5 minutinhos. Tá, então assim, agora vamos começar a colocar o trigo. E colocando aos poucos. Enquanto eu coloco o trigo, é bom ir batendo bem, assim, para a massa ficar bem fofinha depois. Agora eu coloco o trigo aqui.
para sovar. Sempre colocar um pouco de trigo embaixo para não grudar na mesa. Aí tem que sovar até a massa não grudar mais a mão. Aí entre 10 a 15 minutos para sovar essa massa. Direto sovando. Assim é o ponto da massa. Pega a faca, corta que ela fica furadinha. Agora a gente coloca numa bacia e deixa crescer até dobrar o volume da massa. É bom mesmo se der para colocar num lugar quentinho. Por mais ou menos uns 30 minutos. Depois de crescer, a massa fica assim. Esta quantidade de massa rende 2 pães. Então você deve dividir a massa pela metade e cada parte em mais outras 3 partes. Daí é só fazer um rolinho de cada parte da massa e depois trançar. Eu coloquei nessa forma porque o volume do pão ficou maior e que eu lembrei que a minha mãe, quando a gente era criança, minha mãe fazia o pão de trança e sempre colocava em forma de cuca. E a gente adorava isso. Dava aqueles pãozão grandão, assim, muito gostoso. Agora tem que deixar crescer. Coloca para crescer num lugar quentinho. Quem tem fogão a lenha pode pôr atrás do fogão a lenha para pegar aquele calorzinho. Uns 20 a 30 minutos ainda vai. Depois de a massa crescer, é hora de fazer o toque final. Em um dos pães, colocamos uma mistura de nata com açúcar e aquela tradicional farofa de cuca. E no outro, pinceladas com ovo batido, que garantem aquela bela cor no final. Os pães são colocados no forno pré-aquecido em 250 graus por cerca de 40 minutos. Até formar a cor, é bom deixar o dourador ligado e depois desligar para que a massa asse bem. O resultado é esse. Esse cheiro de pão quentinho saindo do forno é a melhor parte da receita, né? É, sim. A gente deixou esfriar um pouquinho até para conseguir cortar, né? Para ele não amassar quando você corta. E agora é hora de comer. Eu vou comer esse com farofa, que dá para comer assim puro, mas do mesmo jeito você pode também colocar uma geleia, né? Vou colocar geleia de amora. Geleia de amora preta. Esse pão combina com várias coberturas, né? O que eu mais gosto do Eierkrans em comparação aos outros pães é o gostinho do ovo e da batata, que dá esse sabor bem diferente ao pão, né? É muito bom. Então vocês comem desde criança esse pão? Desde criança. Que engraçado, eu também, né? Esta fruta vem ganhando bastante espaço na região entre os agricultores, justamente pelo bom desenvolvimento e o bom preço de venda, e entre os consumidores, principalmente pelos benefícios à saúde. É tão bonita que dá até pena de comer. E quando se corta assim ao meio, então, dá até para parar um segundo só para admirar. A pitaia tem polpa gelatinosa, suculenta e bastante doce. Por ter estas sementinhas, é até parecida com o kiwi. Aqui na lavoura estão cerca de 600 pés da pitaia. Tem plantas de 1 ano, algumas já com floração, e pés de 2 anos, já em estágio mais produtivo. A fruta é natural do México e da América Central, mas tem se dado muito bem em terras brasileiras. Com chuva e calor, cresce bastante rápido.
Todos os pés da variedade rosa vieram de uma única muda, que foi rendendo novos cactos ao longo de 5 anos. Além disso, estão plantadas as variedades de polpa roxa e amarela. A pitaia pode ter até 15 ciclos produtivos a cada safra e mais ou menos tudo ao mesmo tempo. Nesse pé aqui, por exemplo, a gente tem fruta madura, tem flor recém-polinizada, tem botão e tem também fruta verde. Para aumentar a eficiência da polinização, ela é feita de forma manual, com as flores bem abertas. É só recolher pólen de uma flor, de preferência entre as diferentes espécies, e polinizar a outra. Isso garante mais frutos e também que eles sejam maiores. Nesta semana, o quilo da fruta era vendido no Ceasa de Florianópolis por R$ 11. É à noite que as flores estão bem abertas e proporcionam um verdadeiro espetáculo. Bonita em todas as fases e ainda faz muito bem à saúde. Contém vitaminas, fósforos e oligosacarídeos, que auxiliam no processo digestivo, além de prevenir doenças como câncer de cólon e diabetes. A pitaia também ajuda a neutralizar substâncias tóxicas, como metais pesados, e faz com que o organismo os elimine com mais facilidade. É um alimento que reduz o mau colesterol e atua também contra a hipertensão. Além destes benefícios, a pitaia também pode ajudar a emagrecer, porque quando consumida, gera uma ação termogênica, que vai acelerar o metabolismo, ajudando assim a eliminar gorduras e também controlar o apetite. Muito obrigada a você que nos acompanha por todas as plataformas, seja no Facebook, YouTube ou TV a cabo. Tenha um excelente fim de semana. A gente se vê na semana que vem em mais um Vale Agrícola cheio de informações e novidades. Até lá!